Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista digital. Bom, assim como eu fiz com o vídeo do Infinity Painter, hoje esse vídeo é dedicado a dar 10 dicas para quem usa o aplicativo Clip Studio, principalmente para quem está começando a aprender a usar o aplicativo e, mais especificamente, para quem usa o Clip Studio na versão Android, tá? Porque eu desenho no tablet, o Tab S6 Lite, então a configuração do Clip Studio para computador é um pouquinho diferente, mas as dicas também servem caso você use no computador, porque é o mesmo aplicativo, então a função é a mesma, só talvez ela esteja localizada num lugar um pouco diferente. Mas sem mais enrolação, vamos lá. Bom, dica de número 1, vetor. Aqui no aplicativo Clip Studio, a gente tem a opção de criar camadas em vetor. Aqui em cima a gente vê que tem a camada normal e tem a opção de criarmos camada em vetor. Bom, para que serve essa camada em vetor? Na camada de vetor, vocês vão perceber que vocês não vão conseguir colorir com o balde de tinta. Vocês precisam preencher com o pincel normal e desenhar normalmente. Mas essa opção de vetor, ela é ótima para caso você precise de desenhos que vão ser ampliados e não podem perder qualidade, por exemplo, para estampa de camiseta, ou para quadros, ou para algum tipo de trabalho em design que não pode perder a qualidade caso o arquivo mude de tamanho. Então, por isso, essa camada de vetor é legal. Mas, para quem só quer ilustrar, essa camada de vetor é bacana pelo seguinte motivo. Se você vier aqui usar a opção de borracha, você vai perceber que tem aqui uma borracha de vetor. O que isso faz? Bom, diferente da borracha comum, que a gente sabe que você precisa esfregar aqui no lugar onde você quer que a borracha faça efeito, a borracha de vetor, ela consegue simplesmente apagar com um toque. Então, você vai simplesmente dar um toquinho e ela apaga ali todas as linhas que fazem ligações umas com as outras. Então, se você está aqui fazendo, por exemplo, a sua line art e você faz aqui um traço que por algum motivo passou para fora, ao invés de você ficar com a borracha passando aqui várias vezes, você pode simplesmente encostar e ele apaga ali tudo que tinha que ultrapassou a outra linha. Então isso aqui é muito bacana, eu acho uma ferramenta muito legal para quando a gente vai fazer line art, a gente precisa agilizar, o processo, então quando a gente vai passar o esboço a limpo, isso aqui é muito legal, agiliza muito o trabalho. Bom, dica de número 2 é referente ao time-lapse. Então, para gravar o time-lapse aqui no Clip Studio, vocês precisam vir aqui em File e vindo aqui em time-lapse, vocês vão clicar em Record time-lapse. A partir daí, tudo que você fizer a partir deste momento vai ser gravado. Lembrando que se você já tiver começado a desenhar, o que você já fez não vai ter gravado. Mas a partir do momento que você clicar aqui em time-lapse, clicar em recordar, aí a partir daí sim vai começar a gravar. E depois, para você exportar tudo que você salvou ali do timelapse, é só você vir aqui em Export Timelapse e ele vai te dar a opção de exportar o arquivo em formato MP4. Dica de número 3, Grid. Bom, vindo aqui na opção, na janelinha de View, se você clicar, você vai perceber que aqui tem uma opção de Grid. O que isso aqui significa? Vocês vão perceber que agora tem alguns quadriculados aqui no meu Clip Studio. Isso aqui é legal quando você precisa fazer algumas linhas mais retas e você precisa ter certeza que ela está reta em relação ao arquivo. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na ferramenta de traço. Você às vezes precisa fazer uma linha de uma ponta a outra do arquivo. E para você ter certeza de que essa linha está completamente reta, é legal ativar esse grid aqui, porque vocês vão saber que precisa acompanhar essa linha que está aqui já no papel. Então essa linha vai ficar retinha em relação à folha. Isso aqui também é uma ferramenta muito legal. Bom, a dica de número 4 é em relação a como mudar a cor da camada. Então, diferente de alguns aplicativos em que você precisa pintar manualmente, aqui no Clip Studio a gente tem a opção de selecionar uma camada específica e a partir daí você vem aqui nas propriedades das camadas e você tem aqui a opção de Layer Color. Se você clicar aqui, você vai perceber que você pode alterar a cor inteira da sua camada de uma vez só. Então, você pode clicar aqui, escolher alguma outra cor, dar um OK e você vai perceber que o seu arquivo vai mudar a cor inteira da camada. Então, você não vai ter aquele trabalho de ter que travar os pixels para poder passar um brush por cima. Você pode simplesmente clicar ali e alterar a cor da camada. Lembrando que essas dicas aqui são dicas para pessoas que vão começar a usar o Clip Studio agora. Provavelmente, se você é uma pessoa que já usa esse aplicativo há algum tempo, você já sabe tudo isso que eu estou passando aqui. Mas para pessoas que vão começar a usar, isso aqui é legal saber. Bom, a dica de número 5 é que o aplicativo Clip Studio ele tem algumas configurações específicas para outros tipos de ilustração. Por exemplo, a gente tem aqui
a configuração para uma ilustração normal, uma folha de tamanho A4, mas caso você queira criar uma webcomic, que são aquelas histórias em quadrinhos com formato vertical, você tem aqui a configuração já para esse tipo de arquivo. Então, eu tenho aqui a largura 800, você pode aumentar aqui a profundidade para 10.000 e ele vai até 20.000. Você pode diminuir aqui também, não tem problema, e a resolução aqui você pode trocar também. Então, além de webcomic, a gente também tem aqui até mesmo animação. Então, você consegue configurar aqui o tamanho do seu arquivo, quantos frames por segundo, a resolução. Então, o aplicativo Clip Studio, ele é muito completo e ele tem muitas opções de ferramentas aqui já configuradas para outros tipos de arquivo, não só para ilustração comum. Tem para webcomic, animação, tem para impressão de mangá. Então, é interessante saber disso daqui também, caso você queira criar algum outro tipo de arquivo. A dica de número 6 é em relação aos materiais 3D. Então, dentro do Clip Studio, a gente tem alguns materiais. Dentro do aplicativo Clip Studio, a gente tem alguns materiais 3D que vocês podem usar como referência. Então, no meu caso aqui do meu Clip Studio, eu já tenho aqui a minha caixinha de materiais, mas caso vocês ainda não tenham essa caixinha aqui na aba de ferramentas, vocês podem clicar aqui em Windows e aqui embaixo vai ter material. Daí vocês podem clicar aqui em material 3D. Eu já deixei a minha caixinha aqui fora, então eu só vou clicar. E aí vindo aqui tem todos esses materiais. Tem materiais de corpos humanos para vocês desenharem por cima desses personagens. Tem ali poses específicas, tem material para background, objetos. Então vocês têm aqui uma infinidade de opções que inclusive vocês podem entrar no site do próprio Clip Studio e baixar mais objetos 3D. Mas no caso aqui a gente pode usar esse cubo e arrastar aqui para fora. Vocês vão perceber que vai trazer aqui esse cubo e você pode a partir daqui começar a rotacionar, a mexer e configurar esse cubo aqui para que você consiga fazer ali a sua ilustração. Então aqui a gente pode mover, a gente pode girar ele para os lados, pode mover ele para cima. Então todos esses objetos 3D, vocês vão conseguir fazer esse tipo de movimentação e aí vocês podem copiar por cima depois para não ter o trabalho ou não correr o risco de não fazer ali a coisa dentro das proporções corretas. Então aqui tem vários materiais 3D, recomendo muito que vocês deem uma olhadinha aqui nesse monte de materiais, porque realmente tem bastante coisa e aí também dá para importar muita coisa direto do site deles, então deem uma olhadinha depois por aqui. Dica de número 7, como mudar o tamanho de um arquivo que você já criou. Então caso você já tenha começado a fazer o seu desenho e você percebeu que na verdade o tamanho do seu arquivo não está um tamanho legal, você queria em outro formato, você pode vir aqui em Edit, e você vai vir aqui em Change Canvas Size, que significa que você vai mudar o tamanho do seu arquivo. E aí, vindo aqui, você pode selecionar o tamanho da largura e a altura diferente. Por exemplo, 35.8. Vou aumentar aqui o tamanho do arquivo, dá um OK, e vocês vão perceber que o arquivo vai aumentar e eu não precisei copiar e colar todas as minhas camadas para um outro arquivo. Eu simplesmente altero isso aqui mesmo, então isso aqui facilita bastante também para caso você perceba que o seu arquivo está num tamanho que não vai ser útil para o desenho que você está fazendo. Dica de número 8, como espelhar o seu arquivo. Então caso você queira espelhar a sua ilustração para você ver se não está ficando por um acaso torto, você pode vir aqui em Edit de novo, aqui em Rotate Flip Canvas, e aí você vem aqui em Flip Horizontal ou Flip Vertical. Daí clicando aqui, vocês vão perceber que o seu arquivo inteiro vai espelhar. Então, eu acho que dá para vocês perceberem que ele espelhou aqui, pelo cabelo dele dá para ver. Então, vocês vão perceber que isso aqui é uma ferramenta muito legal, principalmente quando você está desenhando o rosto e você precisa ver se as proporções estão corretas. Isso aqui é muito interessante. Então, é aqui que vocês vão conseguir fazer isso. Bom, a dica de número 9 é mais interessante para quem tem vontade de criar quadrinhos. Então, vindo aqui, vocês vão perceber que tem os frames ou bordas para webcomic. Então você vai perceber que você vai vir aqui, vai arrastar e vai criar ali a sua janela para webcomic. A partir disso, tudo que você desenhar aqui dentro vai ficar apenas nessa região. Se você passar o brush para fora, ele não vai pegar. Então ele realmente limita aqui, ele cria uma janela para que tudo que você desenhe fique aqui dentro. E vindo aqui nas camadas, vocês vão perceber que ele meio que vai criar uma pasta separada para essa janela. Então cada vez que você criar uma janelinha dessa aqui dentro do seu arquivo, ele vai criar uma pasta diferente aqui. E isso é muito legal para quando você está criando uma história em quadrinhos e te ajuda a deixar as coisas mais organizadas. E a dica de número 10 é como corrigir ali a grossura da sua line art. Então vamos supor que você fez ali a sua line art e ela está um pouco mais fina do que você gostaria.
e você só percebeu isso depois que você já fez a sua ilustração inteira. Então você pode vir aqui nessa ferramenta de corrigir a line art e você vai clicar aqui, optando por ajustar a linha. E aí você vai vir aqui e você vai poder selecionar se você quer engrossar ou diminuir. Então tem Scale Up ou Scale Down. No caso a gente quer aumentar, então vou vir em Scale Up e aí você vai poder aumentar aqui o tamanho do brush para a área que você quer, ou diminuir o tamanho do brush, depende do que você quer fazer. E também você pode aumentar aqui o tamanho da escala, se você quer que aumente muito ou aumente pouco ali a grossura do seu traço. E aí você vai basicamente vir aqui com esse pincel e marcar ali as partes onde você quer engrossar. Então, clicando aqui, vocês vão perceber que o traço está engrossando. Se eu fizer isso mais uma vez, ele vai engrossar mais um pouco. E eu posso fazer isso quantas vezes eu achar necessário até o traço ficar grosso ali da maneira como eu gostaria. Mas, de novo, vocês também podem fazer isso sentido inverso. Então, optando aqui por Scale Down, você pode vir aqui e selecionar a região onde você quer diminuir o tamanho da line art, e o brush vai fazer ali o seu efeito de deixar o traço mais fino até deixar ali do tamanho que você quer. Então, dá para fazer bastante coisa, só que lembrando, isso só funciona na camada de vetor. Então, se você criou a sua line art numa camada comum, essa ferramenta não vai funcionar. Por isso é importante lembrar que, sempre quando for passar limpo a sua line art, faça isso em camada de vetor, porque aí você consegue utilizar essas ferramentas que eu mostrei aqui. Bom, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo possa ter ajudado vocês com relação ao aplicativo Clip Studio. E lembrar vocês também que eu faço lives na Twitch segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. Eu também estou produzindo conteúdos no TikTok todos os dias. E também no Instagram eu sempre estou ali interagindo com vocês, postando minhas ilustrações. Então o link de tudo isso vai estar aqui na descrição, é só vocês clicarem aqui embaixo, tá bom? Temos vídeos aqui toda terça e quinta, então eu vejo vocês no próximo vídeo e fui!